Vai começar o Campeonato Brasileiro e agora o pai Alê, o tio Alê, vai dar as previsões para esse Brasileirão de 2025 logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? E aí, como é que tá a expectativa para esse Campeonato Brasileiro que começa nesse sábado e já temos jogo difícil contra o Fortaleza fora de casa, com algumas lesões, com alguns desfalques, né? O Otávio, um desfalque sério pro ano todo, o Riquelme, o Isaac, o Ganso ainda não retornando. Mas e aí, me diz, conta aqui nos comentários, o que você espera do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro? E aqui nesse vídeo hoje eu vou fazer umas previsões, na verdade umas análises que eu andei fazendo aqui em relação aos 20 clubes da Série A. E vamos começar com o rebaixamento. Para mim, os grandes favoritos a cair, os favoritaços a estarem na segunda divisão em 2026 são Juventude, o Mirassol e o Sport. É lógico que assim, campeonato estadual não serve nem para parâmetro, né, para você avaliar campeonato brasileiro. Em 2015 ou 2016, acho que 2016, por exemplo, o Vasco foi campeão carioca e caiu para a segunda divisão, né, do campeonato brasileiro. Então, não é parâmetro, né, para a gente avaliar. Porém, né, quando você vê alguns times jogando, né, você imediatamente, quando você entende um mínimo de futebol que nem eu, né, não precisa ser um grande entendedor, você já fala, esse time aí tá na merda. E Juventude, o Mirassol um pouquinho menos, mas o Sport principalmente, que foi quem eu mais vi jogos no Campeonato Estadual de Pernambuco, esses times estão, para mim, são favoritaços para cair para a segunda divisão. Mas tem outros times que podem roubar esse favoritismo desses três times. E para mim, né, os quatro times que estão um pouquinho acima desses, mas que se vacilarem caem para a segunda divisão, são o Vitória, o Bragantino, o Ceará e o Vasco. Ah, Alexandre, mas o Ceará foi campeão cearense em cima do Fortaleza. Então, se o Ceará está nessa lista, por que o Fortaleza não está? Por alguns motivos. Primeiro, o elenco do Fortaleza é melhor que o do Ceará. Segundo, é um trabalho já longevo do Vojvoda, e o trabalho do Ceará não é um trabalho longevo. Tem ali o Pedro Raul fazendo gols e tal, mas é um elenco extremamente limitado. Então, vai ter que fazer milagre, né, o Léo Condé, para conseguir fazer com que o Ceará não seja rebaixado. E o Vasco, apesar do que o presidente Pedrinho disse, que o Carille tem dois grandes jogadores para cada posição, isso é de uma fanfarronice gigantesca. O Vasco não tem nenhum para cada posição, quanto mais dois. Só se ele considera Felipe Coutinho e Payet, dois ex-jogadores em atividade, né, que estão ali e disputam a mesma posição. Um é titular, outro é reserva. Foram grandes jogadores no passado, hoje são ex-jogadores em atividade que nada tem contribuído para o Vasco. O próprio Verratti, também já um veterano, né, não tem rendido aquilo que a torcida do Vasco esperava dele e já é questionado por alguns youtubers vascaínos. Então, essa fanfarronice do Pedrinho pode ser um tiro no pé do Vasco da Gama e ele pode sim estar brigando para não cair. Já o Bragantino, campeonato estadual patético, né, um campeonato brasileiro do ano passado muito ruim, né, tem um investimento, mas me parece que a coisa desandou nos lados de Bragança Paulista. Vamos ver quando o campeonato começar, mas para mim disputa sim, né, a não queda para a Série B. Já o Vitória chegou na final contra o Bahia, perdeu o título para o Bahia, perdendo por 2-0 na Fonte Nova, empatando em 1-1 no Barradão. É um time extremamente limitado, né? O Carpini tirou leite de pedra para levar esse time para disputar o título contra o Bahia. É verdade que os outros adversários são muito fracos, né? Mas o Vitória tem um time muito fraco e eu acho que vai brigar para não cair. Não tem o favoritismo dos três que eu falei anteriormente, mas eu acho que o Vitória briga para não cair. Em seguida, a Sul-Americana. Para mim, os grandes favoritos da Sul-Americana são Botafogo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Fortaleza, Santos e Fluminense. O Botafogo, se ele retomar o caminho daquela intensidade que ele teve no ano passado, ele passa a brigar por Libertadores. Mas o elenco está muito,
enfraquecido com as saídas do Luiz Henrique e do Almada, e eu não vou dizer nem do Tiquinho, né, que foi para o Santos e tal. Mas é um time que está enfraquecido, é um time que sequer chegou na Taça Rio no Campeonato Carioca, jogando futebol medíocre, né, e que só venceu o Fluminense. Né? E aí o Fluminense, o meu Fluminense, o nosso Fluminense, para mim é a maior incógnita do Campeonato Brasileiro de 2025. Que Fluminense vai ser esse? Se pegar pelo técnico Mano Menezes, vai ser um time que vai ganhar alguns jogos por 1-0, vai perder uns jogos por 1-0, vai jogar o tempo inteiro no chutão, no chuveirinho e fica no meio de tabela, do meio para baixo, né, na segunda página da tabela. Né, e isso todo mundo sabe que o Mano Menezes é incapaz de ganhar um campeonato de pontos corridos, menos o senhor Mário Bittencourt, que está mais preocupado em ser CEO, né, da SAF do Fluminense, que virou uma zona completa, um monte de desinformação na mídia, né, que interessa a oposição e interessa a situação, e vamos ver no que isso vai dar. Não espero nada de bom vindo dessa diretoria para o Fluminense. Então o Fluminense é uma incógnita. Se conseguir se livrar do Mano Menezes, aliás, CBF, já que vai demitir o Dorival, leva o Mano Menezes para ser técnico da seleção e permite que o Fluminense, né, tenha um arroubo de competência e traga um técnico decente. Um elenco do Fluminense tem, para brigar lá em cima, brigar por Libertadores. Mas com Mano Menezes é no máximo Sul-Americana. E a mesma coisa para Santos, para Fortaleza, para Bahia, para Grêmio, para Cruzeiro, que não se acertou, contratou Gabigol, contratou sei lá mais quem, gastou um rio de dinheiro, né, e não chegou nem na final do Campeonato Mineiro. É um time que tem um Gabriel Barbosa, que quando quer jogar, né, sabe jogar, mas me parece que há muito tempo ele não quer jogar, ele quer ser só esse personagem de fazer gestos, né, de provocações, mas que dentro de campo absolutamente nada. Então acho que o Cruzeiro também fica ali pela zona da Sula, o Grêmio, né, um trabalho novo que não está tão bem assim, a mesma coisa. O Bahia, embora tendo ganhado o título baiano e se classificado para a fase de grupos da Libertadores, não tem um elenco, né, para chegar de novo, eu acredito, na Libertadores. Mas desses todos aí, ele e o Botafogo são os times que eu acho que estão ali, no limiar entre Sul-Americana e brigar por uma pré-Libertadores. Já uma briga pela Libertadores, eu coloquei o São Paulo, o Internacional e o Corinthians. O São Paulo com muita dúvida, tá? Esse é o Botafogo ao contrário. É aquele time que tem um potencial para chegar ali na Libertadores, mas que pode ser que fique só com Sul-Americana. Né? Já Internacional e Corinthians vem já com um trabalho um pouco mais organizado, um pouco mais longevo, né? E o Corinthians campeão paulista, o Inter campeão gaúcho, eu acho que eles brigam na parte de cima e brigam pela Libertadores. Né? Os dois que podem surpreender ali, aí eu já adianto que para mim o favoritaço ao Campeonato Brasileiro é o Flamengo. Tá? Esse sim tem um elenco com 2 bons jogadores por posição, um técnico extremamente atualizado, que estuda, né, coerente, moderno. Né? Então o Flamengo parte nesse Campeonato Brasileiro como o grande favorito, para mim. Tá? E que pode ter ali o Palmeiras um pouco menos, mas o Atlético Mineiro com um elenco bem robusto, pode ser que dê trabalho ali ao Flamengo. É óbvio que tudo isso é antes do campeonato começar, tudo isso é no papel. Né? Na prática, a gente já viu um Grêmio anos atrás, que todo mundo falava, tá mal, mas não vai cair, e caiu. Né? E a gente viu times que a gente achava que não ia chegar na Libertadores, como por exemplo o Bahia, e chegou na Libertadores. Então, favoritos nem sempre ganham, favoritaços a rebaixamento nem sempre caem, mas esses são os meus palpites para o Brasileirão de 2025 antes de começar o campeonato, porque aqui a gente coloca a cara na reta, a gente não fica se escondendo, a gente não deixa de dar opinião, a gente não dá a opinião que a galera quer ouvir, a gente fala aquilo que a gente pensa. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.